Ele a acusou de traição e bateu à porta. 2 anos depois, uma garotinha de olhos azuis o forçou a encarar a verdade que ele nunca se preocupou em perguntar. A acusação saiu da boca de Michael mais alta do que ele pretendia, afiada o suficiente para cortar o silêncio do apartamento como vidro. Sua voz ecoou nos tetos altos, preenchendo o espaço com uma raiva que vinha crescendo há dias, alimentada pela suspeita e por sua própria imaginação inquieta. Ele ficou rígido perto da janela, o cabelo loiro ligeiramente despenteado, os olhos azuis frios e inflexíveis, já convencido de sua própria versão da verdade. "Você está me traindo", ele disse novamente, mais devagar desta vez, como se repetir tornasse tudo mais real. Emily congelou perto do balcão da cozinha. Ela tinha o cabelo escuro preso frouxamente, alguns fios escapando como se até eles estivessem cansados de serem controlados. Seus olhos azuis se ergueram para ele, arregalados não de culpa, mas de choque. Em sua mão estava seu telefone, o mesmo telefone que Michael havia agarrado minutos antes, rolando por uma única mensagem, sem perguntar quem a enviou ou por quê. "Eu posso explicar", ela disse suavemente, sua voz firme apesar da maneira como seus dedos tremiam levemente. Michael soltou uma risada amarga. "Explicar o quê? Eu já vi o suficiente." Ele virou o telefone para ela, como se fosse prova de um crime em vez de um fragmento de uma conversa arrancada do contexto. Para ele, explicações eram desculpas, e a dúvida parecia fraqueza. Anos de poder e autoridade lhe ensinaram que agir primeiro e ouvir depois era a maneira mais rápida de manter o controle. Emily olhou para ele por um longo momento. O silêncio se estendeu, pesado e doloroso. Naquela pausa, algo dentro dela mudou. Algo frágil finalmente cedendo sob o peso das repetidas rejeições que ela tentara não notar antes. Ela percebeu, com súbita clareza, que aquilo não era sobre uma mensagem ou mesmo sobre ciúmes. Era sobre o quão pouco ele confiava nela, quão facilmente ele escolhia a raiva em vez da compreensão. "Não, Michael", ela disse calmamente. "Você não viu nada." Ele zombou, virando-se como se a conversa já estivesse terminada. "Eu não preciso de mentiras." Emily sentiu a ferroada daquela palavra mais profundamente do que qualquer voz alterada. Ela havia imaginado muitas versões de como as coisas poderiam desmoronar entre eles, mas nenhuma em que ela seria julgada tão rapidamente, tão completamente, pela pessoa que afirmava amá-la. Ela respirou lentamente, estabilizando-se, e naquele momento tomou uma decisão que não sabia ser capaz de tomar. Ela não discutiu. Ela não levantou a voz. Ela não tentou convencê-lo. Em vez disso, ela colocou o telefone suavemente no balcão, o pequeno som que ele fez estranhamente final. Ela olhou para Michael uma última vez, procurando em seu rosto por dúvida, por hesitação, por qualquer sinal de que ele pudesse parar e fazer uma única pergunta. Não havia nenhum. "Você vai se arrepender de ir embora", ele disse, seu tom mais irritado do que ferido. Emily encontrou seu olhar calmamente. "Não", ela respondeu. "Eu vou me arrepender de ficar." Ela pegou sua bolsa e passou por ele, seus passos silenciosos, mas firmes. Michael não a seguiu. Ele não a chamou de volta. Ele estava muito certo de que ela voltaria assim que tivesse tempo para esfriar a cabeça, muito confiante de que seu mundo continuaria exatamente como sempre fora. A porta se fechou suavemente atrás dela, o som mal audível, mas marcou um fim muito mais profundo do que qualquer um deles compreendia totalmente. Quando Emily entrou no corredor, seu coração martelava, medo e alívio colidindo dentro de seu peito. Ela ainda não sabia que carregava um segredo que mudaria tudo. Ela não sabia quão solitários os próximos 2 anos seriam, ou quão forte ela teria que se tornar. Tudo o que ela sabia era que havia ido embora sem se defender, e que um dia
Michael Howard finalmente entenderia o quão errado ele estava, muito tempo depois que fosse tarde demais para desfazer o dano daquela única acusação descuidada. Emily não olhou para trás enquanto descia as escadas e saía para a noite. A cidade parecia mais barulhenta do que o habitual, cada som muito agudo, cada luz muito brilhante, mas ela acolheu a distração. Isso a impediu de desmoronar antes de estar pronta. Ela ficou na calçada por um momento, abraçando seu casaco mais perto, forçando-se a respirar uniformemente, enquanto o peso do que acabara de acontecer se instalava em seu peito. Ela não tinha um lugar específico para ir, apenas uma clara compreensão de onde ela não retornaria. Naquela noite ela ficou com uma amiga, respondendo a perguntas gentis, com respostas vagas e sorrisos exaustos. Todos presumiram que era apenas mais uma briga, do tipo que homens poderosos tinham e rapidamente esqueciam. Emily os deixou acreditar nisso, porque explicar a verdade parecia mais difícil do que carregá-la sozinha. O sono veio em fragmentos, interrompido por flashes da voz de Michael, sua certeza, a maneira como ele havia descartado a explicação dela sem ouvir uma única palavra. Pela manhã, algo dentro dela havia endurecido. Michael ligou uma vez, depois 2 vezes. Suas mensagens eram curtas e irritadas, perguntando onde ela estava, dizendo para ela voltar para que pudessem conversar como adultos. Não havia pedido de desculpas, nenhuma dúvida, nenhum ponto de interrogação. Emily as leu em silêncio e não respondeu. Ela entendia agora que qualquer conversa seria moldada pela necessidade dele de estar certo, não pela verdade. 2 semanas depois, a náusea começou. A princípio, ela culpou o estresse, a mudança repentina na rotina, a exaustão emocional que carregava para todos os lugares. Mas quando a tontura não desapareceu e as manhãs se tornaram insuportáveis, ela comprou um teste a caminho de casa do trabalho, dizendo a si mesma para não esperar nada. Ela sentou na beira da banheira, olhando para o resultado muito depois que ele apareceu, seu coração batendo tão forte que a deixou tonta. Grávida. A palavra ecoou em sua mente, assustadora e irreal. Ela pressionou a mão na barriga, não sentindo nada ainda, mas de repente consciente de que seu corpo não era mais apenas dela. O medo veio primeiro, agudo e avassalador, seguido por uma onda de descrença tão forte que ela riu baixinho através das lágrimas. Michael foi a primeira pessoa em quem ela pensou. Por um breve e perigoso momento, ela imaginou ligar para ele. Imaginou ouvir sua voz suavizar. Imaginou ele pedindo desculpas. Imaginou tudo se tornando mais simples, porque ele assumiria o controle como sempre fazia. A imagem se dissolveu tão rapidamente quanto se formou. Ela lembrou da acusação, a recusa em ouvir, a maneira como ele já havia decidido quem ela era sem perguntar. Ela largou o telefone. A consulta médica confirmou com calma eficiência. Emily sentou na sala estéril, balançando a cabeça enquanto o médico explicava cronogramas e próximos passos, sua mente lutando para acompanhar. Quando ela saiu novamente, a cidade parecia diferente, como se o futuro tivesse mudado ligeiramente para a esquerda de onde ela esperava que estivesse. Ela se mudou. Não dramaticamente, não da noite para o dia, mas deliberadamente. Um apartamento menor em outra parte da cidade, depois outro emprego que não vinha com a sombra de Michael atrelada a ele. Ela fez as malas silenciosamente, deixando para trás apenas o que não parecia mais ser dela. Cada passo parecia ao mesmo tempo aterrorizante e necessário. Michael não sabia. Ele presumiu que o silêncio dela era temporário, que ela eventualmente retornaria quando a realidade se tornasse inconveniente. Emily nunca o corrigiu.
Ela focou, em vez disso, em construir algo estável o suficiente para ficar de pé sem ele. Conforme as semanas passavam, o medo dava lugar à determinação. Ela aprendeu a planejar sozinha, a fazer orçamento, a conviver com a incerteza sem desmoronar sob ela. Algumas noites ela chorava baixinho em seu travesseiro, lamentando a vida que pensava ter, o futuro que havia imaginado. Outras noites ela ficava acordada, ouvindo seu batimento cardíaco, perguntando-se quem seria essa criança e que tipo de mãe ela teria que se tornar. Quando sua barriga começou a arredondar, Emily havia parado de esperar resgate. Ela havia feito uma escolha na noite em que saiu sem se defender, e cada dia após essa escolha exigia uma força que ela não sabia que possuía. Mas a cada semana que passava, ela a sentia crescer, firme e inflexível, ancorada pelo conhecimento tranquilo de que, o que quer que estivesse por vir, ela enfrentaria em seus próprios termos. Michael Howard continuaria vivendo sua vida, convencido de que havia sido traído. Emily carregaria a verdade sozinha, sabendo que um dia, longe no futuro, ele finalmente entenderia o que sua certeza lhe custara. Os meses que se seguiram remodelaram a vida de Emily, de maneiras para as quais ela nunca poderia ter se preparado, reduzindo tudo ao essencial e forçando-a a ficar mais forte antes que se sentisse pronta. A gravidez mudou seu corpo rapidamente, deixando-a exausta e nauseada, mas era o peso emocional que pressionava mais forte. Cada visita médica a lembrava de que ela estava fazendo isso sozinha, cada formulário que ela preenchia sem um segundo nome ao lado do dela parecia uma confirmação silenciosa do caminho que ela havia escolhido. Ela trabalhou o máximo que pôde, atravessando longos dias com sorrisos cuidadosos e roupas largas que escondiam a curva crescente de sua barriga. À noite, ela ficava acordada em seu pequeno apartamento, uma mão descansando protetoramente sobre sua barriga, ouvindo a cidade lá fora e imaginando em que tipo de mundo seu filho entraria. O medo visitava com frequência, especialmente nos momentos de silêncio, sussurrando dúvidas sobre dinheiro, sobre exaustão, sobre se o amor seria suficiente quando não havia ninguém para compartilhar o fardo. Ainda assim, ela não ligou para Michael. Cada vez que o nome dele passava por sua mente, era seguido pela lembrança de sua voz alterada em acusação, de sua certeza que não deixara espaço para a verdade. Ela sabia que contar a ele agora significaria abrir-se a explicações, argumentos e pedidos de desculpas que poderiam vir tarde demais ou não serem honestos. Mais do que isso, significaria arriscar o futuro de seu filho em um homem que já havia provado quão rapidamente julgava sem ouvir. Quando o dia chegou, veio de repente. Emily mal conseguiu chegar ao hospital antes que as contrações se tornassem insuportáveis. As horas se confundiram em uma névoa de dor, medo e luz fluorescente aguda. Ela agarrou as grades da cama, gritou quando a dor a dominou e implorou silenciosamente por força quando sentiu que não tinha mais nada para dar. Não havia mão para segurar, nenhuma voz familiar dizendo que ela ficaria bem, apenas a orientação firme das enfermeiras e sua própria recusa teimosa em desistir. Quando acabou, o quarto se encheu com um som que mudou tudo. Um choro, pequeno, mas feroz. Emily ficou tremendo enquanto a enfermeira colocava um corpo minúsculo e quente contra seu peito. Os olhos do bebê estavam abertos, impossivelmente brilhantes e azuis, seu cabelo loiro fino úmido contra a testa. Emily desabou então, lágrimas escorrendo livremente enquanto sussurrava desculpas e promessas na pele de sua filha, sobrecarregada por um amor tão repentino e intenso que roubou seu fôlego. Ela a chamou de Lily,
Os dias seguintes foram alguns dos mais difíceis que Emily já conhecera. O sono vinha em minutos em vez de horas. Seu corpo doía constantemente, suas emoções mudando sem aviso. Havia momentos em que ela olhava para Lily em descrença silenciosa, aterrorizada pela enormidade da responsabilidade descansando em seus braços. E ainda assim, havia também paz na simplicidade disso, na maneira como Lily se acalmava quando Emily a segurava perto, na maneira como seus dedos minúsculos se envolviam instintivamente nos de Emily. A vida se estreitou para mamadas, fraldas e canções de ninar suaves cantaroladas no escuro. O dinheiro estava curto. Emily voltou ao trabalho mais cedo do que deveria, equilibrando cuidados infantis com longas horas e exaustão silenciosa. Alguns dias, ela chorava no banheiro do trabalho, limpando o rosto antes que alguém pudesse notar. Outros dias, ela se sentia invencível, animada pelo sorriso de Lily e pelo orgulho silencioso de saber que estava fazendo isso sozinha. As pessoas perguntavam sobre o pai. Emily respondia com calma praticada, nunca oferecendo detalhes, nunca convidando perguntas. Ela aprendeu a viver com os olhares de curiosidade e julgamento, a aceitar ajuda sem explicações, a permanecer firme em escolhas que os outros não entendiam. Conforme Lily crescia, sua semelhança se tornava impossível de ignorar. Os mesmos olhos azuis brilhantes, o mesmo olhar intenso quando ela focava em algo. Estranhos comentavam sobre isso casualmente, inconscientes de quão profundamente isso atingia Emily a cada vez. Ela nunca os corrigia. Ela nunca falava o nome de Michael em voz alta. 2 anos se passaram lentamente, e depois de uma só vez. Lily aprendeu a andar, a falar, a rir com alegria desenfreada. Ela chamava Emily de seu mundo inteiro sem perceber, e Emily construiu sua vida em torno dessa verdade. O medo nunca desapareceu totalmente, mas suavizou, substituído por uma confiança tranquila, conquistada através de inúmeras pequenas vitórias. Emily acreditava que havia fechado esse capítulo para sempre. Ela acreditava que Michael Howard era parte de um passado que não tinha mais o poder de alcançá-la. Ela não sabia que o destino estava esperando pacientemente, preparando-se para colocá-lo diretamente em seu caminho quando ela menos esperava, armado com nada além de arrependimento e o reflexo inconfundível dele mesmo nos olhos de uma criança que ele nunca conhecera. O encontro aconteceu em uma tarde comum, o que de alguma forma o tornou mais devastador. Emily havia levado Lily a um pequeno parque perto de seu apartamento, do tipo com balanços desbotados e uma caixa de areia que nunca parecia completamente limpa. Era um lugar que ela gostava porque parecia anônimo, livre do mundo polido que ela uma vez compartilhou com Michael. Lily caminhava cambaleante à frente dela, agarrando um coelho de pelúcia gasto, rindo enquanto tentava manter o equilíbrio no chão irregular. Emily a observava com uma mistura familiar de amor e vigilância, examinando o parque automaticamente, um hábito que ela havia desenvolvido nos últimos 2 anos. Foi quando ela o viu. Michael estava perto da borda do parque, telefone na mão, claramente distraído, seu cabelo loiro capturando a luz de uma maneira que instantaneamente puxou uma memória de algum lugar profundo e indesejado. Ele parecia mais magro, mais aguçado, vestido com o tipo de roupas sob medida que ainda pertenciam à sua antiga vida. A princípio, Emily esperou que fosse apenas alguém que se parecia com ele, mas a esperança desapareceu no momento em que ele olhou para cima. Seus olhos se encontraram. A expressão de Michael mudou lentamente, confusão transformando-se em choque. Depois, algo como descrença. Ele olhou para Emily como se ela fosse um fantasma, uma versão de seu passado que não deveria mais existir. Emily sentiu sua respiração prender,
seu corpo reagindo antes que sua mente pudesse acompanhar. Cada instinto lhe dizia para se virar, para ir embora, para proteger Lily de um confronto para o qual ela nunca a havia preparado. Mas era tarde demais. O olhar de Michael moveu-se de Emily para Lily, que havia parado a alguns passos de distância, agora lutando com seu coelho. O rosto dele perdeu a cor enquanto ele absorvia os detalhes que não podia explicar. Os olhos azuis brilhantes, o cabelo loiro macio, a familiaridade inconfundível que espelhava seu próprio reflexo perfeitamente demais para ignorar. Ele deu um passo à frente sem perceber. A mão de Emily apertou em torno da jaqueta de Lily. "Lily, venha aqui", ela disse suavemente, forçando calma em sua voz. Lily obedeceu imediatamente, pressionando-se contra a perna de Emily e espiando com curiosidade aberta. "Mamãe, quem é aquele homem?" ela perguntou, sua voz clara e inocente. Michael engoliu em seco. Ele olhou para Emily novamente, sua voz instável. "Emily, quantos anos ela tem?" Emily fechou os olhos por um breve segundo, depois os abriu, encontrando o olhar dele sem vacilar. "2", ela disse. A palavra pousou pesadamente entre eles. Michael balançou a cabeça lentamente, como se recusasse a entender. "Isso não é possível", ele sussurrou, embora cada parte dele já soubesse que era. "Ela é muito possível", Emily respondeu calmamente. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas por risadas distantes de outras crianças e o rangido de balanços movendo-se ao vento. As mãos de Michael tremiam ligeiramente enquanto ele abaixava o telefone. "Ela é..." ele começou, depois parou, com medo da resposta. Emily olhou para Lily, afastando uma mecha de cabelo loiro do rosto de sua filha. "Sim", ela disse finalmente. "Ela é sua." As palavras destruíram qualquer controle que Michael ainda tivesse. Ele cambaleou um passo para trás, passando a mão pelo cabelo, sua respiração irregular. "Você não me contou", ele disse roucamente. "Você não ouviu", Emily respondeu. "Você não perguntou. Você decidiu." Os olhos de Michael se encheram com algo perigosamente perto de lágrimas, embora ele claramente não soubesse como deixá-las cair. "Eu estava errado", ele disse. "Eu sei disso agora." A voz de Emily endureceu, não com raiva, mas com exaustão. Saber disso agora não muda o que ela precisava na época. Lily olhou entre eles, sentindo a tensão sem entendê-la. Ela puxou a manga de Emily. "Mamãe, estou com fome." Emily assentiu imediatamente. "Vamos para casa." Ela se virou para sair, guiando Lily gentilmente para longe, seu coração batendo dolorosamente em seu peito. Michael seguiu um passo atrás, pânico surgindo em sua voz. "Por favor, Emily, apenas me deixe falar com você." Ela parou e o encarou uma última vez. "Não aqui", ela disse. "Não na frente dela." Michael hesitou, depois assentiu. "Quando?" Emily o considerou cuidadosamente, pesando o risco de reabrir uma ferida que ela passara anos aprendendo a conviver. Finalmente, ela pegou em sua bolsa, puxou um pequeno pedaço de papel e escreveu um endereço e horário. 1 hora, ela disse. "Amanhã, em algum lugar público." Michael pegou o papel como se fosse frágil. "Obrigado", ele sussurrou. Emily não respondeu. Ela levantou Lily em seus braços e foi embora, não olhando para trás desta vez. Michael ficou congelado na borda do parque, vendo-as desaparecer, a compreensão se instalando pesadamente em seu peito de que a acusação que ele havia lançado tão descuidadamente 2 anos atrás lhe custara mais do que um relacionamento. Havia lhe custado uma filha. Emily escolheu o café com a mesma lógica cuidadosa que agora aplicava a tudo em sua vida. Era claro, movimentado e comum, cheio de paz,
laptops e o ruído de fundo constante de conversas que faziam emoções privadas parecerem contidas. Ela chegou cedo com Lily, pedindo leite morno para ela e chá para si mesma, sentando-se em uma pequena mesa de canto onde pudesse ver a porta sem se sentir exposta. Lily sentou-se de joelhos, colorindo seriamente, a língua presa entre os lábios em concentração. Emily a observou por um momento, firmando-se no ritmo familiar da maternidade antes de permitir que seus pensamentos voltassem ao que estava por vir. Seu peito parecia apertado, não com raiva, mas com um medo pesado e contido que ela se recusava a nomear. Michael chegou exatamente na hora. Ele parou logo na entrada, examinando o salão até encontrá-las. Quando seus olhos pousaram em Lily, seus passos diminuíram, como se seu corpo instintivamente entendesse que este não era um momento para apressar. Emily notou o quão diferente ele parecia agora, a confiança ainda lá, mas atenuada nas bordas por algo mais próximo da humildade. Isso a perturbou mais do que a arrogância jamais havia feito. "Oi", ele disse calmamente, parando a uma distância respeitosa. "Sente-se", Emily respondeu, gesticulando para a cadeira à sua frente. Sua voz estava calma, praticada, não revelando nada. Michael sentou-se lentamente, as mãos entrelaçadas, enquanto seu olhar oscilava entre Emily e Lily. Lily notou que ele observava e olhou para cima com curiosidade aberta. "Mamãe", ela disse suavemente, "ele é o homem do parque?" Emily assentiu uma vez. "Sim." Michael inalou bruscamente, depois forçou-se a respirar. "Olá", ele disse gentilmente, abaixando a voz. "Eu sou Michael." Lily o estudou cuidadosamente. Depois sorriu de uma maneira pequena e educada que fez o peito dele doer. "Oi." A simplicidade da troca pareceu monumental. Emily esperou até que Lily voltasse a colorir antes de voltar sua atenção totalmente para ele. "Você tem perguntas", ela disse, "mas antes de fazê-las, você precisa entender uma coisa." Michael assentiu imediatamente. "Qualquer coisa. Isso não é sobre o que você merece", Emily continuou. "Isso é sobre o que ela precisa. E ela não precisa de caos, confusão ou promessas quebradas." "Eu entendo", ele disse. "Eu não vou forçar." Ela estudou o rosto dele, procurando por defensiva, arrogância, qualquer coisa familiar. O que ela viu em vez disso foi contenção, e por baixo dela, arrependimento que não pedia perdão. "Você estava errado", ela disse claramente. "Sim", Michael respondeu sem hesitação. "E estar errado teve consequências", ela acrescentou. "Eu vejo isso agora", ele disse. "Todos os dias." Lily os interrompeu, segurando seu desenho orgulhosamente. "Mamãe, olha!" Emily sorriu imediatamente, elogiando-a. Depois olhou para Michael. Ele sorriu também, cuidadoso para não se intrometer, como se tivesse medo de que até mesmo sua aprovação pudesse ultrapassar um limite invisível. Eles conversaram por quase 1 hora, mas não sobre emoções ou pedidos de desculpas. Eles conversaram sobre a rotina de Lily, suas comidas favoritas, o que a assustava à noite, o que a fazia rir incontrolavelmente. Emily falava com precisão, delineando o mundo de Lily como se fosse algo frágil e exato, e Michael ouvia como se cada detalhe fosse sagrado. Quando chegou a hora de ir embora, Michael levantou-se primeiro, recuando instintivamente para dar-lhes espaço. "Foi bom te conhecer", ele disse suavemente para Lily. Ela assentiu, depois acenou, sua pequena mão movendo-se com certeza inocente. Do lado de fora, o ar parecia mais frio, mais cortante. Michael parou ao lado de Emily, mantendo a voz baixa. "Obrigado por me encontrar", ele disse. "Eu sei que não tenho o direito de pedir mais, mas posso vê-la novamente?" Emily não respondeu imediatamente.
Ela olhou para Lily, depois de volta para ele. Se isso continuar, ela disse lentamente, será devagar. Será nos meus termos. E no momento em que eu acreditar que isso a prejudica, acaba. Michael assentiu. Eu aceito isso. Ela o estudou uma última vez, depois assentiu uma vez. Então veremos. Enquanto Emily se afastava com a mão de Lily enrolada firmemente na sua, ela sentiu o peso familiar da responsabilidade se assentar, de volta em seus ombros. Nada havia sido resolvido. Nada havia sido prometido. E ainda assim, algo irreversível havia começado. Pela primeira vez em 2 anos, Emily entendeu que o passado não estava mais contido apenas pela distância. Ele estava parado logo atrás dela agora, quieto, cheio de remorso e esperando. E se isso levaria à cura ou ao desgosto, era algo que apenas o tempo e a consistência teriam permissão para decidir. Os dias que se seguiram estabeleceram-se em um padrão cuidadoso, moldado mais pela contenção do que pela emoção. Michael não ligava inesperadamente nem aparecia sem aviso. Cada visita era discutida com antecedência, cada encontro planejado em torno da rotina de Lily em vez da conveniência dele. Emily notou isso imediatamente, e embora se recusasse a relaxar totalmente, ela registrou o esforço silenciosamente, guardando-o sem comentários. O primeiro encontro deles após o café ocorreu em um parquinho público em uma tarde quente. Lily correu em direção aos balanços, com a confiança fácil de uma criança que se sentia segura em ambientes familiares. Michael ficou para trás a princípio, observando-a com uma intensidade que beirava a reverência, como se tivesse medo de que chegar muito perto pudesse quebrar o momento. Você quer me empurrar? Lily perguntou de repente, virando-se para ele com um sorriso aberto e expectante. Michael olhou para Emily, instintivamente buscando permissão. Ela assentiu uma vez. Ele se aproximou lentamente, colocando as mãos nas correntes do balanço com precisão cuidadosa, empurrando gentilmente, ajustando sua força à risada de Lily. A alegria dela era imediata e sem filtro, e isso o atingiu mais forte do que qualquer acusação jamais havia feito. Isso era o que ele havia perdido. Não marcos ou fotografias, mas momentos que existiam apenas uma vez e se iam para sempre. Emily observava de um banco próximo, os braços cruzados firmemente sobre o peito. Ela havia se preparado para a decepção, para a impaciência, para os sinais sutis de arrogância que ela associava ao passado de Michael. Em vez disso, ela viu hesitação, humildade e uma atenção quase dolorosa que a perturbou muito mais profundamente. Conforme as semanas passavam, Lily começou a reconhecer Michael como uma presença consistente em vez de um estranho. Ela perguntava quando ele viria novamente. Ela esperava por ele na entrada do parque sem ser solicitada. Ela aceitava a presença dele com a lógica natural de uma criança que media a confiança através da repetição, em vez de promessas. Michael ajustou sua vida de acordo. Reuniões foram remarcadas. Viagens de negócios foram adiadas. Sua assistente notou primeiro, depois seus colegas. Perguntas se seguiram, formuladas educadamente, mas com um toque de preocupação. Michael respondia a elas brevemente e sem desculpas. Pela primeira vez em sua carreira, ele permitiu que outras pessoas ficassem decepcionadas com ele. Emily soube das mudanças gradualmente. Michael nunca as usou como prova ou vantagem. Ela ouviu sobre elas de outros, de comentários casuais e confirmações inesperadas que lhe diziam que ele estava reorganizando seu mundo silenciosamente, sem exigir reconhecimento. Uma noite, Lily adormeceu no sofá depois de um longo dia no parque. Michael sentou-se ao lado dela, mal se movendo,
com medo de que até respirar muito alto pudesse acordá-la. Emily o observou da porta da cozinha, impressionada com o quão cuidadosamente ele se portava, quão totalmente presente ele parecia em um momento que não lhe oferecia nada em troca. Ela confia facilmente, Emily disse suavemente. Michael não olhou para cima. Eu sei, ele respondeu. É por isso que eu não vou desaparecer. A palavra ficou com ela muito tempo depois que ele foi embora naquela noite. Nem tudo foi fácil. Havia momentos em que Lily chorava inesperadamente quando Michael levantava para sair. Momentos em que o peito de Emily apertava com medo de estar permitindo que algo frágil se formasse muito rapidamente. Havia noites em que Emily ficava acordada questionando seu julgamento, reprisando o passado, perguntando-se se as pessoas realmente mudavam ou simplesmente aprendiam a se comportar melhor por mais tempo. Michael nunca tentou tranquilizá-la com discursos ou pedidos de desculpas. Ele aparecia. Ele permanecia dentro dos limites. Ele aceitava a correção sem ficar na defensiva quando Emily o lembrava dos limites. Quando Lily teve um pesadelo e pediu pela mãe, Michael recuou sem discussão, entendendo que presença não significava substituição. A mudança veio silenciosamente, sem anúncio. Uma tarde, Lily pegou a mão de Michael enquanto atravessavam a rua, seus dedos se enrolando nos dele sem hesitação. Michael congelou por meio segundo, depois fechou a mão gentilmente ao redor da dela, sua garganta apertando ao perceber que a confiança havia chegado sem permissão ou aviso. Emily viu acontecer e sentiu uma mistura aguda de medo e alívio colidir em seu peito. Naquela noite, depois que Lily estava dormindo, Emily falou a preocupação que não podia mais ignorar. Ela está se apegando, ela disse. Michael encontrou o olhar dela firmemente. Eu sei. E se você machucá-la? Eu não vou, ele disse calmamente. Não indo embora, não duvidando de você novamente. Emily o estudou por um longo momento, procurando por certeza em um lugar onde nenhuma poderia realmente existir. Finalmente, ela assentiu. Não porque seu medo tivesse desaparecido, mas porque as ações dele haviam conquistado algo próximo da crença. Pela primeira vez, desde que ela havia saído por aquela porta 2 anos atrás, sem se defender, Emily se permitiu considerar a possibilidade de que Michael não fosse mais o homem que gritara acusações em vez de fazer perguntas. Ele estava se tornando outra pessoa. E quer ela estivesse pronta para isso ou não, Lily já havia começado a sentir a diferença. A pressão finalmente chegou do único lugar que Michael sempre acreditou ser inabalável. Seu trabalho, a estrutura que uma vez justificara cada palavra dura e cada relacionamento negligenciado, começou a reagir. A princípio foi sutil. Reuniões eram remarcadas sem consultá-lo. Decisões que ele normalmente tomaria sozinho eram repentinamente discutidas em comitês. Sua ausência, uma vez tolerada por causa dos resultados, começou a parecer inconveniente para pessoas que haviam construído suas expectativas em torno de sua disponibilidade constante. Michael notou, mas não correu para consertar. Suas prioridades haviam mudado de maneiras que ele ainda lutava para articular. Ele saía do escritório no horário, mesmo quando isso significava decepcionar clientes. Ele desligava o telefone durante o jantar, mesmo quando e-mails se acumulavam sem resposta. Ele aprendeu a rotina de Lily tão bem que podia prever quando ela ficaria cansada, quando precisava de silêncio, quando uma mudança repentina de humor significava fome em vez de mau comportamento. Essas coisas importavam mais do que números agora, e essa percepção tanto o ancorava quanto o aterrorizava. Emily sentiu a tensão aumentando muito antes que ele falasse sobre isso. Ela via na maneira como os ombros dele se contraíam quando o telefone vibrava,
na maneira como seu maxilar cerrava quando ele olhava para a tela e escolhia não atender. Ela sabia que, eventualmente, as duas partes da vida dele colidiriam, e temia ser a razão pela qual ele seria forçado a escolher. A colisão veio uma tarde quando a creche de Lily ligou. Ela havia caído enquanto brincava e ralado o joelho gravemente o suficiente para precisar de pontos. Não era risco de vida, mas ela estava assustada e inconsolável. Emily estava presa no meio de uma obrigação de trabalho importante que não podia deixar imediatamente. Sem pensar demais, ela ligou para Michael. Ele chegou antes dela. Quando Emily chegou à clínica, encontrou-o sentado em uma pequena cadeira ao lado da cama de Lily, segurando-a cuidadosamente enquanto uma enfermeira limpava o ferimento. O rosto de Lily estava vermelho de chorar, mas seu aperto na manga de Michael era firme, inquestionável. "Eu fui corajosa", Lily disse quando viu Emily, sua voz tremendo. "Você foi muito corajosa", Emily respondeu, forçando um sorriso enquanto seu coração batia dolorosamente em seu peito. Michael olhou para ela, alívio evidente em seus olhos. "Ela se saiu muito bem", ele disse calmamente. Naquela noite, depois que Lily adormeceu, Emily sentou-se à mesa da cozinha, olhando para nada em particular. A imagem de Lily buscando Michael reprisava em sua mente repetidamente. "Ela confia em você", Emily disse finalmente. Michael assentiu. "Eu sei." "E se isso desmoronar", ela continuou, sua voz mal firme, "ela não vai entender o porquê." Michael não correu para tranquilizá-la. Ele se inclinou para a frente, descansando os cotovelos na mesa, sua expressão séria de uma maneira que Emily nunca tinha visto antes. "Eu não vou embora", ele disse. "Não dela, não de você, mesmo que isso me custe todo o resto." O custo veio mais rápido do que ele esperava. Em poucos dias, Michael foi chamado para uma reunião a portas fechadas com a liderança sênior. A conversa foi educada, cuidadosamente fraseada, mas inconfundível. Seu foco foi questionado, sua disponibilidade criticada, seu compromisso com a empresa redefinido como incerto. Eles ofereceram opções: afastar-se temporariamente, delegar mais, reconsiderar suas prioridades. Michael ouviu calmamente, depois balançou a cabeça. "Esta é minha prioridade agora", ele disse. "Eu não vou comprometê-la." O silêncio que se seguiu foi pesado e final. Quando ele contou a Emily mais tarde naquela noite, ela sentiu uma onda de culpa tão aguda que quase lhe tirou o fôlego. "Você não deveria ter que perder tudo", ela disse calmamente. Michael balançou a cabeça. "Eu perdi as coisas erradas antes. Eu não vou fazer isso de novo." A tensão atingiu Lily, como as crianças sempre sentiam o que os adultos tentavam esconder. Ela ficou mais quieta por alguns dias, observando ambos com seriedade incomum. Uma noite, enquanto Michael a ajudava a colocar o pijama, ela olhou para ele de repente. "Você não está bravo com a mamãe, certo?" ela perguntou. Michael congelou. "Não", ele disse gentilmente. "Por que você pensaria isso?" "Porque às vezes os adultos vão embora quando estão bravos", Lily respondeu suavemente. Michael ajoelhou-se na frente dela, encontrando seus olhos totalmente. "Eu não vou embora", ele disse. "Não agora, não depois." E Lily estudou o rosto dele por um longo momento. Depois assentiu como se arquivasse a resposta em algum lugar importante. Emily observou da porta, lágrimas queimando atrás de seus olhos. Naquele momento, ela entendeu que Michael havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Ele havia se tornado essencial não através de promessas, mas através da presença. Mais tarde naquela noite, quando o apartamento estava quieto, Emily falou a verdade que vinha segurando. "Eu ainda estou com medo", ela admitiu, "mas eu acredito que você está tentando." Michael encontrou o olhar dela firmemente.
Tentar não é o suficiente, ele disse. Eu vou ficar. O mundo lá fora continuou a mudar, a julgar, a exigir explicações. Dentro daquele pequeno apartamento, no entanto, algo havia se encaixado. Michael não era mais um visitante na vida de Lily. Ele estava se tornando alguém que ficava. Mesmo quando ficar, era a escolha mais difícil que ele já havia feito. A mudança não chegou com celebração ou certeza. Veio silenciosamente, quase despercebida a princípio, estabelecendo-se em seus dias até parecer natural, inevitável. Michael não contava mais quantas horas passava longe do trabalho ou media seu valor por reuniões frequentadas e negócios fechados. Seu senso de tempo se remodelou em torno das rotinas de Lily, sua risada, suas perguntas repentinas e os pequenos momentos que nunca poderiam ser adiados sem serem perdidos para sempre. Lily se ajustou primeiro, como as crianças costumam fazer quando algo finalmente parece estável. Ela parou de perguntar quando Michael viria novamente e começou a presumir que ele viria. Ela esperava por ele perto da janela à noite, arrastava seus livros favoritos para o sofá quando o via tirar o casaco e protestava ruidosamente se ele tentasse sair antes que ela adormecesse. Sua confiança era completa e desprotegida, e Michael a carregava com uma reverência que beirava o medo, sabendo exatamente quão frágil ela era. Emily observava essa transformação com emoções mistas que mudavam diariamente. Algumas manhãs ela sentia um alívio tão forte que a deixava tonta, como se o peso que ela carregara sozinha por anos finalmente tivesse sido colocado ao lado dela. Outros dias, o medo rastejava de volta, sussurrando que nada tão bom vinha sem custo. Ela não se permitia nem negação, nem esperança cega. Ela observava, ela ouvia e prestava atenção ao que Michael fazia quando ninguém estava olhando. Ele ficava. Ele ficava quando Lily tinha birras que duravam muito tempo e não faziam sentido. Ele ficava quando Emily explodia de exaustão e imediatamente se arrependia. Ele ficava quando as noites eram sem dormir e as manhãs chegavam muito rapidamente. Não havia discursos, nem pedidos de desculpas dramáticos repetidos para tranquilizar. Havia apenas consistência, oferecida silenciosamente e sem condições. Uma noite, quando o verão dava lugar ao início do outono, Lily adormeceu entre eles no sofá, a cabeça descansando contra o peito de Michael, a pequena mão agarrando a camisa de Emily. A televisão tocava suavemente ao fundo, esquecida. Emily sentou-se muito quieta, com medo de se mover, com medo de quebrar o momento. Ela se sente segura, Emily disse calmamente. Michael assentiu. Eu também. As palavras pairaram entre eles, pesadas com um significado que nenhum deles se apressou em definir. Eles haviam aprendido o custo das suposições e o dano das palavras ditas sem ouvir. O que eles estavam construindo agora exigia paciência, honestidade e a coragem de permanecer presente mesmo quando o passado tentava interferir. A vida profissional de Michael continuou a mudar, remodelando-se em torno de escolhas que ele não questionava mais. Ele assumiu um papel mais tranquilo, recuou da visibilidade e aceitou a perda de poder com uma inesperada sensação de paz. O silêncio que se seguiu ao fim da ambição constante não parecia vazio. Parecia merecido. Uma tarde, Lily correu à frente deles no parque, sua risada brilhante e desenfreada. Ela tropeçou, se segurou e olhou para trás para ambos com um sorriso orgulhoso. "Vocês viram?" ela gritou. Michael riu, um som que ainda o surpreendia com sua facilidade. Emily olhou para ele então, realmente olhou para ele, e sentiu algo dentro dela finalmente suavizar. Eu costumava pensar que aquela noite definiu tudo.
ela disse suavemente enquanto caminhavam. Que uma acusação destruiu nossas vidas. Michael olhou para ela, sua expressão aberta e firme. Isso me mostrou quem eu era, ele respondeu, e quem eu nunca mais queria ser. Eles pararam perto da borda do parque, Lily puxando suas mãos impacientemente. Emily respirou fundo. Eu não posso prometer o futuro, ela disse. Eu só posso prometer honestidade. Michael assentiu. Isso é tudo que eu quero. Lily deslizou suas pequenas mãos nas dele sem pensar, encaixando-se perfeitamente, como se sempre tivesse pertencido ali. Eles ficaram assim por um momento, 3 sombras se estendendo pela grama, enquanto o sol mergulhava mais baixo. Às vezes, o pior erro não encerra uma história. Às vezes, torna-se o momento em que tudo finalmente desacelera o suficiente para que a verdade seja ouvida, para que a responsabilidade seja assumida e para que o amor seja reconstruído sem gritos, sem medo e sem ir embora. Desta vez ninguém foi embora.